Tudo bem com vocês? Outra aula nossa agora, falando sobre o mesmo módulo ainda, que é fundamental atividade logística, ou atividades chaves, ou atividades de apoio, né? Seriam essas atividade da logística, que é o nosso primeiro, que nós vamos falar um pouquinho sobre esta atividade. Então, alguma das atividades logística nossa, né? A logística busca sempre otimizar fluxo de informações de materiais, desde a aquisição até o consumidor final, sempre buscando melhorar os níveis do serviço com os preços adequados para os clientes ou para os fornecedores. Existem várias atividades logísticas necessárias para atender aos objetivos da organização, as atividades necessárias para se atender os objetivos de uma organização. As atividades logísticas se dividem em primárias e de apoio. As atividades primárias são transportes, manutenção, estoques, processamentos de pedidos, atividades de apoio, que são armazenagem, manuseio de materiais, embalagens, obtenção, suprimento e programação de produto. Então, seja todos esses tópicos que nós vamos falar um pouquinho sobre eles. As atividades primárias, a logística busca otimizar os fluxos de informação e materiais desde o ponto de origem até o destino final, de forma a proporcionar um nível de serviço satisfatório e a um custo competitivo. E muitas são as atividades de logísticas necessárias para atender a esses objetivos. Entre elas existem atividades primárias de transporte, manutenção de estoque e o processamento de pedidos. O nosso terceiro tópico ali, transporte. O transporte trata-se de uma área operacional da logística que move, aloca geograficamente o inventário de itens de uma organização e devido à sua importância e custos envolvidos. A maioria das empresas possuem gerentes responsáveis por esta área. Os usuários do transporte possuem diferentes serviços à disposição, envolvendo-se 5 modais básicos, entre eles hidroviário, rodoviário, aeroviário, ferroviário, dutoviário, sendo que cada um deles possui diferentes características relacionadas com o desempenho e o preço, que nós já até vimos, né, na outra aula sobre as cadeias de suprimento, sobre todos esses modelos de transporte. Daí os custos, trata-se de valor investido para o embarque em determinado item entre duas localizações geográficas e os gastos relacionados à manutenção do inventário em trânsito. A velocidade também, que está relacionada com o tempo exigido para completar um movimento específico. Neste item, a velocidade e custo estão diretamente relacionados um ao outro, pois as empresas que oferecem serviços mais rápidos cobram tarifas mais altas. O nosso quarto tópico, que é a manutenção de estoque. Os estoques são definidos por Ballau, que é o nosso, esse artigo é sobre isso, que nós falamos já desde a primeira aula. Se vocês forem ver nos slides, tem alguma coisa que fala, com acúmulos de matéria-primas, insumos, componentes, produtos em processos ou produtos acabados, os quais aparecem em numerosos pontos por todos os canais logísticos e de produção na empresa, sendo que a sua utilização pode ser estendida e todos os membros da cadeia de suprimento. Assim, a atividade de manter estoques se destaca dentro das atividades da logística, pois para atingir um grau razoável de disponibilidade de produto, é necessário manter estoques que agem como amortecedores entre a oferta e a demanda, sendo que o uso extensivo desses estoques resulta no que, no fato, em média, eles são responsáveis por aproximadamente
dois terços do custo logístico, que torna a manutenção desses estoques em uma atividade-chave na logística. Lembrando que é o nosso tema, atividade-chave. A manutenção do estoque permite sempre que esteja disponível para os clientes, agindo como um amortecedor entre a oferta e a procura. Porém, a manutenção de estoques aumenta o custo do produto, estreitam os lucros da empresa, sendo necessária a sincronia perfeita entre a oferta e a demanda, a fim de eliminar a manutenção de estoques. Dessa maneira, realizar o controle de estoques é uma atividade essencial para a sobrevivência da organização, sobretudo quando elas atuam com margens de lucro bastante reduzida. As necessidades do estoque de uma empresa estão diretamente ligadas às redes de instalações e ao nível desejado do serviço ao cliente, a fim de conseguir obter o desejado serviço do cliente com o mínimo investimento em estoque. Pois o excesso do estoque pode permitir deficiência no projeto básico de um sistema logístico, mas acabar resultando num custo logístico mais alto que o necessário. O processamento dos pedidos, que é o nosso quinto tópico. Segundo o Balal, que nós já citamos, o processamento de pedidos é representado por um conjunto de atividades que fazem parte do ciclo de pedidos de cliente. Cada empresa possui o próprio método de transmissão de pedidos, manuais ou eletrônicos, e anteriormente essas etapas eram caracterizadas pela lentidão ao alto índice de erros, devido ao preenchimento dos pedidos em formulários de papel e envio dos mesmos através de vendedores ou via postal. Sendo que, atualmente, com o desenvolvimento dos telefones, computadores, internet, existe uma grande revolução nesta área e é melhor consistência e agilidade no processo. As atividades de apoio, que é o nosso sexto tópico. Apesar de transporte, manutenção de estoques e processamento de pedidos serem as principais atividades que contribuem para a disponibilidade e a condição física dos produtos, há uma série de atividades que servem de apoio às atividades primárias, entre elas a armazenagem, o manuseio de materiais, a embalagem, a obtenção de suprimento e a programação do produto. A armazenagem. Essa atividade de apoio logístico trata-se de estocagem ordenada e a distribuição desses produtos acabados dentro da fábrica ou em locais destinados a esse fim, integrando-se à política da empresa em relação à produção de marketing e finanças. É de acordo com o Balal, que inclui também a administração do espaço necessário para manter os estoques, envolvendo os problemas relacionados com a localização, dimensionamento da área, arranjo físico e a configuração do armazém. Sob o ponto de vista operacional, consiste em avaliar os processos de estocagem, movimentação e atendimento dos pedidos. Já em relação ao estratégico, o armazém serve como uma forma de ligação entre o canal de distribuição, passando a ter papel fundamental no atendimento ao cliente. Por fim, são consideradas 4 razões básicas para que use o espaço de armazenagem, entre elas reduzir os custos de transporte, produção, coordenar oferta e demanda, assessorar no processo de produção e colaborar no processo de comercialização. Agora vem o nosso próximo tópico, que é o manuseio de materiais. Como geralmente a produção não se situa no mesmo lugar onde será consumida, o processo de transporte e armazenagem. A decisão para aproximar os produtos de seus consumidores para esse fluxo requer manuseio de materiais.
Esse manuseio de materiais é uma atividade que está relacionada com a movimentação do produto no local da estocagem, pois torna-se importante, uma vez que a gestão eficiente pode ser o diferencial para a redução do custo total da movimentação e a estocagem de mercadoria, pois todo manuseio implica, além do tempo, o aumento de risco ao dano e à perda do produto. Os produtos devem ser recebidos, movimentados, armazenados, classificados e montados para atender às exigências do pedido do cliente. Para realizar essas funções, a mão de obra direta e o capital investido em equipamentos de manuseio de materiais são elementos significativos do custo logístico. Assim, quando realizado de modo inferior, o manuseio de material pode resultar em danos ao produto. Ou seja, quanto menos um produto é manuseado, menor a ocorrência de danos ao produto. Para a redução desse custo, é necessário reavaliar as operações e encontrar-se meios para diminuir e simplificá-los. Para realizar o manuseio dos materiais, existe uma variedade de dispositivos mecanizados e automatizados para auxiliar, mas cada armazém, de acordo com a sua capacidade, deve buscar o melhor que se adequa a esse momento.